Configurar uma máquina do zero é um saco, né? Ainda mais quando você precisa preparar para o desenvolvimento, seja instalando Java, instalando Python, e não é sempre que a gente faz, né? São momentos específicos, ou quando a gente ganha uma máquina nova, ou quando a gente inicia numa empresa, né? Fora que, dependendo do projeto, você precisa flutuar entre duas versões, pegando o exemplo do Java 11 para o Java 17, vice-versa, e por aí vai. Eu vou estar mostrando para você nesse vídeo uma forma muito simples de você estar fazendo isso, e toda essa dor de cabeça e tudo isso você vai esquecer. Então, vem comigo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodson do Conda TV. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês podem utilizar essa configuração de maneira muito simples no seu dia quando você for precisar, né? Que são momentos raros ali, mas o que eu quero trazer até mais é como você pode estar flutuando entre versões de maneira muito simples, caso você trabalhe, por exemplo, no meu caso, com projetos Android, KMP, Flutter, você também precisa de Hub, de repente, da versão e tudo mais. Então, uma maneira muito simples utilizando o SDK Main. O SDK Main... antes disso, desculpa, vamos pausar um pouquinho. Eu até peço, eu tenho esquecido alguns vídeos para você, caso você não seja inscrito, se inscrever ao canal do Conda TV. Se você gostou, deixa o joinha ali. O canal é pequeno, mas eu peço sua ajuda ali para tentar ajudar a gente a crescer, e cada inscrito é importante, tá? Então, se você puder me ajudar, eu conto muito com você sobre isso, beleza? Voltando aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o SDK Main. Não sei se você já conhece, já ouviram falar. Até deixa nos comentários que eu não vou falar todas as possibilidades de uso dele, eu vou falar mais o que eu acabo utilizando, minha rotina ali, tá? Mas o SDK Main, ele deve ter outras coisas que eu particularmente não sei, mas o que eu vou te trazer, ele é um facilitador para estar instalando e configurando o seu ambiente de trabalho de maneira muito simples, tá? E para instalar, ele é bem tranquilo, eu vou estar mostrando alguns comandos, até antes vou mostrar esse pouquinho esse comando antes. Ele funciona tanto para Java, para Scala, para Ruby, enfim, ele funciona para Groove, ele funciona para várias versões, tá? E é sempre a mesma sequência que eu vou estar mostrando para vocês de configuração, tá bom? Mas antes de configurar, a gente precisa instalar, né? Então, para instalar, é só copiar essa URL curl aqui e abrir o seu terminal e instalar ele. Talvez eu corte, que se demorar um pouquinho a instalação. Beleza, instalou. Eu tenho o SDK. Ele está configurado na minha máquina porque eu desinstalei, né, para mostrar para vocês, mas o que vocês vão fazer, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, né, depois, né, é configurar no seu Bash Profile. Cadê aqui? No seu Bash Profile, no meu caso do Mac, e no caso do Windows ou do Linux, aí vocês configuram que o Windows nem faço ideia, mas vocês vão configurar aí como variável de ambiente, tá? Na minha eu já configurei no meu Bash Profile, então tá configurado aqui, tranquilo? Seguindo, já temos então nosso SDK instalado, nosso variável de ambiente configurada, já consigo acessar ele na minha máquina. Qual é a jogada e a sacada aqui para você entender muito fácil, tá? Ele deve ter uma lista ali de comandos, eu sempre acabo utilizando 4, que eu vou estar falando para vocês, que é o list, 5, vai, list, install, uninstall, o default, o current e mais um que eu vou talvez fazer aqui junto com vocês, tá? Então, baseado nisso, a gente precisa primeiro colocar a variável de ambiente, porque eu vou querer configurar a minha máquina, vou querer configurar o Java ou ter um facilitador para ficar flutuando minhas versões de Java. Então eu vou colocar SDK, só que eu não sei que versões o SDK me disponibiliza, né? O SDK Main. Então eu vou pedir uma lista. E Java, que é a linguagem que eu vou estar trabalhando ali, né? Quando eu dou SDK list Java, ele vai listar para mim todas as versões que ele possui e o identifier. Esse é o identificador do SDK Main que a gente vai ter que utilizar. Então vamos supor que eu quero instalar esta versão do Java 11. Então eu preciso fazer o quê? Instalar SDK install Java. Então é SDK, o método, né, a função, o operador que a gente pode usar dele, a linguagem e a versão que é o identifier. Talvez eu corte, porque talvez demore um pouco. Ele vai criar aqui, dentro do SDK Main, lá dentro, lá dentro da pasta, né, tem os candidatos, tem o Java, beleza? Tá aqui, ó, o meu 11 que eu instalei agora, isso é interessante. E o current, esse current vai ser pertinente um pouquinho mais pra frente, tá? Então, basicamente, ele tá instalando. Então, eu quero fazer a mesma coisa e instalar o Java 17. Vamos supor que você está trabalhando num projeto, em 2 projetos, no caso, que você vai ter que ficar flutuando entre eles. Então, a mesma coisa, install esse cara aqui. Opa,
Java, faltou o Java. Então, vou estar instalando o Java, logo mais vai estar aparecendo aqui, só que isso não significa que ele esteja configurado na minha máquina, eu só estou instalando. Então, esse comando serve para instalar. E nisso, eu preciso verificar meu Java Version, né? Vamos ver se ele acaba aqui, vamos ver se ele pede para colocar no default. Tá instalando. Tranquilo. Ele pediu para colocar o meu 17 no default. Se eu der um sim, ele colocou no default. O que significa na prática? Se eu dar um Java menos version, é a 17, beleza? Que é o correto... Opa, perdão. É o correto 17. Mas, porque o default, quem setou é o SDK main. Mas vamos lá. Vamos ver de novo quais as versões que a gente tem. Se eu quiser instalar uma outra versão, quer dizer, a mesma versão, né? No caso, instalar não, modificar o Java Version da minha máquina, eu pego o identificador do 11, venho pra cá, dou um SDK default Java, isso aqui, beleza? Mudou pra 11. E eu vou dar um SDK current, porque eu quero que ele coloque dentro daquela pasta current. Ele vai ser útil mais pra frente, vocês vão entender. Então tá, eu não sei porque ele tá dando isso aqui, mas tudo bem, não vai impactar. Quando eu der um Java menos version, é a versão 11. Então, a gente tá com 17, trocou a 11, ó, puf, rapidinho. Porque o current, ele vai ser útil ali, né? Eu vou entrar num segundo ponto ali que pode ajudar. No meu caso, eu utilizo a ideia do IntelliJ, né? Que no caso é uma derivação, um fork ali, né? Que é o Android Studio. Eu não sei como funcionaria no VS Code da vida e tudo mais. Mas, aqui na minha ideia, eu vou na configuração do Gradle e a sacada, para facilitar a sua vida, eu deixo a variável do sdk.main /candidates/java/current. O que significa? Se eu mudar a minha versão corrente, eu já mudo aqui minha ideia automaticamente. Então, ó, vou dar um OK, tá 11, correto? Eu vou mudar a minha current... vou pegar a lista de novo, né? List Java. Beleza? Eu vou pegar a minha 17. De novo, mesma coisa. SDK current Java... Isso, beleza? Beleza? Hã? Não, SDK... Acho que a primeira tem que ser a default. Acho que eu confundi. Beleza. SDK current Java... Escrevi alguma coisa errada? Tá. Beleza. Current. Beleza. Agora eu mudei a current pro Java. Vou vir pra cá e vou abrir. Tá 11 ainda podre, mas você falou que ia mudar pra 17. É porque precisa reiniciar o Android Studio, tá? Vou abrir ele e fechar de novo. Fechei e vou abrir. E quando abrir ele, você vai ver a mágica acontecendo, que é justamente eu tô mudando no terminal de maneira muito rápida, fácil, a versão corrente. Não precisa atualizar o Android Studio para ele rodar o Java certo quando você estiver trabalhando, tá? Ou sua IDE. É só para visualização mesmo que ele não se atualiza. Mas tá vendo? Mudou para 17 de maneira muito rápida. Então isso é uma dica que eu quero dar para você, porque é muito útil, ele me ajuda bastante no dia a dia, ainda mais que eu tava subindo do AGP 7.4 para 8, né, que é obrigatório 17, e eu tava trocando com Java 11 e Java 17, porque eu tava trocando de Brent. Isso aqui me ajudou muito, né, já tem me ajudado na minha carreira ali, mas essa troca aqui muito rápida me ajudou demais, tá? E essa é uma dica que pode servir não só para desenvolvimento Android, mas qualquer tipo de desenvolvimento, e tomara que tenha te ajudado. É isso, valeu!